E é hora de receber a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e está conosco na número 1 do Brasil. Paty, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco hoje. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência. É sempre um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês, na maior do Brasil. Com certeza. Ô Paty, hoje nós vamos falar sobre comportamento, ansiedade e depressão. Já quero começar perguntando para você o que é a ansiedade. Eu vou classificar de duas formas para ficar bem fácil, Léo. Ansiedade é excesso de presente. Então vamos lá, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela está com preocupação excessiva, medo, com coisas e eventos que não aconteceu ainda. Então ela fica naquele quadro de hipervigilância. Isso dá uma descarga muito grande e dependendo do quadro de ansiedade pode evoluir para um estresse. Então, a ansiedade ela é excesso de presente. E diante disso também preciso perguntar, né, Paty? O que é depressão? A depressão é excesso de passado, olha só que interessante. Uma pessoa com depressão é uma pessoa que ela perdeu a vontade de viver, ela tem um sentimento de tristeza profundo e persistente, tem falta de energia, ela perdeu o prazer por coisas que ela gostava de fazer anteriormente, hoje ela já não vê mais graça, ela experimenta um medo constante. E a depressão alimenta a ansiedade ou vice-versa, Paty? Olha, Léo, isso vai variar de pessoa para pessoa. Não existe como confirmar quem alimenta quem, já que ambas elas têm fatores que podem alimentar e caminhar juntas. Então, a pessoa, um exemplo muito simples, uma pessoa depressiva, que está com uma depressão, ela pode desenvolver sintomas da ansiedade. Ou seja, ela fica ali hipersensível, ela fica em estado de alerta, ela fica vigilante o tempo inteiro. Ou, ao contrário, uma pessoa que é ansiosa, ela pode desenvolver sintomas da depressão, que nem falta de energia, experimentar um sentimento de tristeza mais persistente, mais profundo. Então, elas são, vamos colocar assim, enfermidades que podem alimentar e coexistir uma e a outra. E é muito comum uma pessoa ter a depressão e desenvolver a ansiedade, ou a pessoa ter a ansiedade e desenvolver a depressão. E nós não falamos do estresse, né? Porque do mesmo jeito que eu falei que a ansiedade é excesso de presente, ela também é excesso de futuro. Uma pessoa ansiosa, ela está preocupada com coisas que ainda não aconteceu. Então, ela está aqui no presente, preocupada com coisas que ainda vai acontecer. Então, ela está vivendo no futuro, estando no presente. Então, ela desenvolve um quadro ansioso de coisas que não aconteceram. E esse quadro ansioso pode causar sudorese. Uma pessoa que está num quadro ali de uma crise aguda de ansiedade. Ela tem sintomas como palpitação, e pode ser confundida, eu estou tendo um ataque cardíaco. Não, está tendo uma crise de ansiedade. Ela pode ter uma sudorese, ela pode ter um tremor, ela pode ficar com a boca seca. Então, são todos os sintomas de uma pessoa que está com uma crise de ansiedade. E detalhe, uma pessoa que vive num estresse, numa ansiedade constante, ela desenvolve sim um estresse. Então, você observa que uma coisa alimenta a outra. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento a isso, para você não ficar alimentando ou um quadro de ansiedade, ou desenvolvendo um estresse por causa do quadro de ansiedade e transformando numa depressão, e assim, alimentando esse ciclo que a gente tem que romper, porque senão a gente fica doente. E, Paty, como podemos trabalhar a ansiedade? Existe algum exercício para isso? Tem, Léo. Uma pessoa que ela está num quadro ansioso tem uma respiração chamada assim, respiração de guerra, né? E eu brinco muito lá dentro do meu espaço que é assim, olha, cheira a florzinha e apaga a velhinha. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, né? Então cheira a florzinha, então você puxa uma respiração bem profunda.
até você sentir o seu diafragma colar ali nas costas, sabe? Fazer um oco. E aí você sopra a velinha, então você faz aquele biquinho e vai soltando o ar bem devagarzinho. Esse tipo de respiração, ele vai te tirar dessa crise de ansiedade, né? Mesmo porque você vai precisar prestar atenção na sua respiração e essa troca, né, vai fazer com que essa oxigenação vai fazer, primeiro, que o teu cérebro mude, né? Ele mude o foco daquilo que anteriormente estava te causando grau de ansiedade. E essa troca de ar que você faz, ela também vai alimentar o teu sistema nervoso e vai melhorar o teu processo de respiração. Então, a ansiedade você pode fazer isso, né? E na depressão, e também o que ajuda muito é uma ponte para o futuro, que eu acho isso um processo muito bacana, Léo. E a ponte do futuro funciona assim: vamos supor que você tem uma atividade que você vai realizar amanhã, que é extremamente importante. Vamos supor, você vai numa entrevista de emprego, você tem uma prova, você tem que fazer uma apresentação de um trabalho, de um TCC, ou você vai dar uma palestra, enfim, é algo importante para você. E aí você começa a entrar naquele quadro ansioso. Qual que é a estratégia para isso? Faz uma ponte para o futuro, porque você só fica ansioso pelaquilo que você não conhece. Então você se coloca ali num lugar onde você possa relaxar e faz todo aquele caminho mentalmente como se já estivesse acontecendo. Então, se é uma prova, visualize ali você fazendo sua prova, tendo as respostas corretas. Se for uma palestra, imagine você dando as palestras, correndo tudo bem. Se for uma entrevista de emprego, se visualize ali dando as respostas adequadas, tendo uma postura adequada. Isso faz o quê? Isso cria um mecanismo no teu cérebro, Léo, que na hora que isso acontecer, é como se já tivesse acontecido, porque o cérebro ele não consegue identificar, né, o que é real e o que não é real. Então, dessa forma, você já consegue construir algo e já deixar preparado. Então, a ansiedade, ela é uma preocupação de uma coisa que você não viveu ainda. Então, quando você faz essa ponte para o futuro, você vai fazer aquilo que você faria se não tivesse feito a ponte do futuro mais tranquilo. Quando você faz essa ponte para o futuro, você criou um mecanismo, você já esteve lá, você já construiu essa ponte, então você fica mais tranquilo. Então, para o quadro de ansiedade, isso funciona maravilhosamente bem. E existem técnicas que ajudam a diminuir a depressão, por exemplo? A depressão, qual é a técnica? Você fazer as pazes com o seu passado. A técnica para você conseguir entender a depressão e conseguir trabalhar a depressão é você fazer as pazes com o teu passado. Por quê, Léo? Vamos supor, a pessoa ela perdeu alguém no passado e ela não consegue superar isso porque ela não aceita ter perdido um ente querido. Então ela fica amargurando essa tristeza pela perda desse ente querido. Enquanto ela não entender que aquilo já aconteceu, que não tem nada que ela possa fazer, ela fazer as pazes com essa situação, aceitar isso, ela vai ficar depressiva, ela vai ficar triste, né? Então, o conselho maior não fez a ponte para o futuro? Faça uma ponte para o passado, revisite o seu passado e faça as pazes com o seu passado, com aquilo que te deixa triste, porque a depressão é excesso de passado, é a pessoa que vive no passado. É a pessoa que no passado ela tinha uma vida super confortável e no presente ela não tem mais. Então ela tem que entender todo esse processo e aceitar isso, né? E fazer as pazes com o passado e ter um sentimento de gratidão, entendendo que todo o processo de crescimento que ela teve só aconteceu por conta de tudo aquilo que ela viveu. Então, um dos mecanismos que funciona muito na depressão é você fazer as pazes com o seu passado, é você entender o que aconteceu no seu passado. É claro, Léo, que existem casos e casos. A pessoa ela está numa depressão profunda, né? Aí ela precisa ter um acompanhamento de um psiquiatra, tomar medicação até para que ela entre no nível de segurança para se trabalhar. A gente só pode entrar com um processo terapêutico quando existe um processo de depressão profunda, quando a pessoa está estabilizada, né? E
tem pessoas que precisam realmente de medicamento para poder estabilizar. Agora, quando é um quadro que começou a se tornar um quadro depressivo, que ainda não está abaixo da linha da segurança, dá para trabalhar tranquilamente com terapia, com vários tipos de terapia você consegue fazer isso, mas tem que estar na margem, na linha de segurança. Se estiver abaixo, tem que entrar com medicamento, e quem entra com medicamento é só o psiquiatra, ninguém mais. Muito bem, Patrícia Rossi, analista comportamental, falando hoje sobre ansiedade e também sobre depressão. Paty, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Léo, no Instagram, Patrícia Rossi _oficial, no TikTok, Patrícia Rossi _oficial, o WhatsApp 14 997740965, canal no YouTube, são 2, Patrícia Rossi Treinamentos, e o Aprendendo com o Senhor. Hoje eu abro outra live às 19 horas. Deu certo então no horário? Tá complicado, Léo, porque ontem eu já não consegui fazer, porque eu atendi até quase 9h30 da noite. Mas hoje eu vou conseguir fazer. Então, não são todos os dias que eu vou conseguir abrir essa live, mas eu conseguindo, eu abro sim. Hoje eu consigo, amanhã eu já não consigo, eu tenho atendimento até tarde, mas na quinta eu também consigo. É só ativar o sininho que o próprio YouTube avisa, né? Então, por gentileza, ative o sininho, se inscreva, curta, compartilhe, participe das lives e faça, porque somente dessa forma o YouTube vai entender que é conteúdo de relevância. Muito bem. Patrícia Rossi conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Paty, beijo pra você, boa semana, e a semana que vem a gente se encontra novamente. Beijão, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados, e estou aguardando essa audiência maravilhosa hoje às 19 horas no canal Aprendendo com o Senhor.